Fluminense fará venda milionária? A gente vai conversar bastante sobre isso. A gente tem informações novas sobre a situação de Fulham e André, esse flerte que tá rolando nessa janela de transferências. Também vamos falar sobre novidades no treino do Fluminense, uma ausência também importante. Temos uma informação sobre o interesse em zagueiro que falamos aqui mais cedo, saiu na imprensa turca. Enfim, muita informação do Flusão para você tricolor nesse vídeo. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz. E após a vinheta, a gente começa a falar muito do Flusão. Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre uma informação que saiu lá na imprensa turca de que o Luan Pérez, zagueiro com passagem no Fluminense, está fora dos planos do Fenerbahçe para a atual temporada, não deve ficar na equipe turca e o empresário do atleta teria comunicado à direção do seu clube de que Fluminense e Grêmio estariam interessados em contar com o zagueiro. No vídeo eu comentei dando uma opinião minha, que achava difícil, achava complicado isso rolar, porque o Fluminense acabou de trazer o Inácio, né? O Thiago Silva buscava outro zagueiro, trouxe o Inácio, gastou 12 milhões de reais no Inácio, vindo lá do Sporting Cristal do Peru. Então não fazia muito sentido trazer um outro zagueiro, só se fosse uma questão ali do jogador ficar sem contrato, vir de graça, o Fluminense entender que era uma oportunidade de mercado. E aparentemente essa minha intuição aqui de torcedor estava correta, porque o Marcelo Neves, lá do GE, trouxe a informação aqui pra gente de que o Fluminense, de fato, fez uma consulta pelo Luan Pérez, mas isso foi antes de acertar com o Inácio. Então não existe negociação nesse momento. Antes de fechar com o Inácio, o Fluminense consultou a situação do zagueiro, acabou optando por não prosseguir na negociação, entendeu que o Inácio era a melhor opção e fez essa contratação. Mercado para zagueiros fechado já nesse momento. O Fluminense não vai trazer mais nenhum reforço para a posição, então você que tem o desejo de ver o Luan Pérez novamente aqui no Fluminense, bom, não será nessa janela, pelo menos por hora, não existe negociação entre o Fluminense e o jogador. Quero falar agora de saídas do Fluminense. Tem duas saídas de jogadores que nem chegaram a estrear no profissional do Fluminense, mas já estão deixando o tricolor. Um está sendo vendido, uma venda muito polêmica, um valor muito questionado por parte da torcida, e eu considero que esse questionamento tem razão. E o outro jogador um pouco menos badalado chegou a Xerém nessa temporada e já está saindo. Eu vou começar falando dele, que é o goleiro Luiz Turato. Ele deixou o Fluminense, tá? Esse goleiro chegou em 2024 ao Flu para compor a equipe sub-20. Ele é nascido em 2006, pertence ao Juventude, né? E foi emprestado ao Fluminense até o final da atual temporada, mas acabou não atuando e agora tá deixando o tricolor. Vale lembrar, né? A gente está sempre atualizando vocês aqui dessas movimentações do Flu. O Fluminense fez diversas contratações para o Sub-20 nessa temporada, principalmente na posição de goleiro. Vieram vários goleiros para o Fluminense e no Sub-20 atual a gente tem várias opções, né? Quem traz informação para a gente de levantamento é o Xeren Stuff, ele linka aqui para a gente, ó. Carlos Iedo foi contratado nessa temporada. João Inácio também foi contratado nessa temporada. Kevin e Luiz Felipe. 5 opções de goleiros para a posição. Então o Luiz Turato acabou ficando sem espaço e está de saída, portanto, do Fluminense. Além desses todos que eu citei, né? Ainda tem o Diego Fernandes, que também chegou nessa temporada, vindo do Atlético Mineiro, era o titular da equipe sub-20 e sofreu uma grave lesão, ficou de fora da temporada. Então, você vê como que são várias opções. Acabou ficando excessivo ali o Luiz Turato, não teve oportunidades e está deixando o Fluminense. Toda a sorte do mundo para ele no próximo capítulo da sua carreira. E outro jogador que também está de saída do Fluminense, mas esse sendo vendido, ou doado, né? Depende de como você prefere interpretar, né? Doado não literalmente, porque a venda foi um valor bastante baixo, né? É o Kaique Almeida. O Vitor Lessa trouxe essa informação de que ele está indo para o Watford da Inglaterra. E agora o Fabrício Romano, que é um jornalista muito conceituado em transferências mundialmente, confirma a negociação, fala que o Watford fechou um acordo pela contratação do zagueiro Kaique Almeida, tá? O Kaique Almeida tá saindo do Fluminense por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais que o Fluminense vai receber por 80% dos direitos econômicos dele. Tratando de um zagueiro que, por mais que não tenha estreado no profissional, tem passagem por seleção de base, era o capitão do Sub-20 do Fluminense, eu acho esse valor muito baixo, tá? Muito baixo, o Fluminense mantém 20%, claro, né? Se ele se destacar no Watford, for vendido, como foi o caso do Richarlison, do João Pedro, até mesmo do Matheus Martins, né, gente? Ele foi vendido, o Fluminense ganhou um trocado. O Fluminense ganharia mais uma porcentagem com a saída desse jogador. E o Fabrício Romano adiciona uma novidade
tá nessa situação, nessa negociação do Kaique Almeida. Ele fala que o Kaique vai assinar até 2029 com o Watford e deve ser emprestado a uma equipe belga. Então ele não chega para jogar no Watford nesse primeiro momento, ele vai ser emprestado para uma equipe da Bélgica, cujo nome o Fabrício Romano não revelou, para jogar nessa temporada e aí ganhar um pouco de maturação antes de participar das atividades da equipe profissional lá do clube inglês. Então, boa sorte para o Kaique Almeida. Fica aqui a lamentação, né? Uma venda muito baixa que o Fluminense acaba fazendo, 6 milhões de reais é muito pouco para um zagueiro que tinha seu destaque sim na categoria de base, chegou a pegar inclusive seleção brasileira. E tem informação confirmada oficialmente pela CBF. Eu vou te trazer isso nesse vídeo já já. Só antes vou lembrar você que tá ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor diretamente na palma da sua mão. O que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado, lá vai ter um link. Nesse link você clica ali, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. No canto superior direito tem o botão seguir, você clica lá e a partir desse momento você vai começar a receber tudo o que acontece no Fluminense no seu WhatsApp, diretamente no canal da Central. Beleza? Então tô te esperando por lá para ficar sempre muito bem informado sobre o Flusão e vamos para essa informação, porque a CBF bateu o martelo, confirmou, as especulações rolavam, já tinha jornalista dando como certo, agora a CBF oficializa. O Engenhão será o palco da partida entre Vasco e Fluminense. Esse jogo está marcado para o dia 10 de agosto, que é um sábado às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo, né? Um horário muito ruim, sábado, 9h30 da noite, eu acho horrível esse horário, mas enfim, eu não posso ficar reclamando, a galera fica chateada no comentário, né? Ah, você reclama de todos os horários. É, realmente, eu reclamo muito dos horários. Sábado, 9h30, pra mim não existe, enfim, tá aí. Vasco e Fluminense no Engenhão, sábado, 9h30 da noite, dia 10 de agosto, né? O Vasco não pode mandar o jogo em São Januário, o BEP não libera por conta de ser um clássico, e o Maracanã tem todo aquele imbróglio, né? O Vasco quer o lado direito, o lado do setor sul, e o Fluminense é um dos donos hoje do Maracanã através da concessão, e o Fluminense tem por contrato direito do setor sul. Por conta desse imbróglio, o Vasco não vai mandar a partida contra o Fluminense no Maracanã, portanto vai mandar esse jogo no Engenhão. Temos informações importantes sobre o treino de hoje do Fluminense, com muitas novidades, e o Tricolor também confirmando de maneira oficial a situação clínica de um dos seus jogadores. Eu vou começar então com essa notícia que é a notícia ruim, né? Falando do atacante Marquinhos. O Fluminense, de maneira oficial, trouxe a informação pra gente de que o Marquinhos, que deixou o campo contra o Bragantino com dores na perna direita, realizou exames na tarde de ontem, segunda-feira, dia 29, e foi detectado um edema na sua coxa direita. Já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, está se recuperando. Toda a sorte do mundo, melhor recuperação aí pro Marquinhos. Não vai jogar a quinta, tá? Marquinhos, a gente já pode definir isso, né? Ele não joga quinta-feira contra o Juventude por conta dessa lesão, vai se tratar aí para tentar se recuperar. É uma pena, né? Ele acabou sentindo ali durante o jogo, o Fluminense não tinha mais substituição a fazer, ele acabou ficando no campo, forçou um pouquinho, isso acaba agravando a situação, mas é um jogador que desde que ele teve a primeira lesão lá, ele voltou abaixo, né? No começo do ano, ainda com o Fernando Diniz, quando ele jogou como atacante, era um dos melhores jogadores do Fluminense, mas nos últimos jogos vem jogando bastante abaixo, ainda não conseguiu reencontrar sua melhor forma. Infelizmente, mais uma lesão aí para ele. Enfim, desfalcando o Fluminense, uma notícia muito ruim. Quem pode ganhar mais oportunidades com isso é o atacante Matheus Reis. A gente já falou sobre ele aqui no canal, né? Ele é um jogador que chama a atenção porque ele é mexicano, né? Eu ia falar naturalizado, mas não, porque ele nasceu na cidade do México, ele já jogou pela seleção de base do Brasil, mas também defende a seleção de base mexicana, um jogador, uma promessa muito grande que o Fluminense tem da esquadrilha 07, e ele tem treinado com a equipe principal do Fluminense, inclusive no treino de hoje, ele treinou, tá? Normalmente tem participado das atividades com a equipe profissional, atacante de lado, mesma posição ali do Marquinhos. Com a lesão do Marquinhos, ele pode ganhar algumas oportunidades e participar, ser relacionado, quem sabe fazer a sua estreia como profissional no Fluminense. Outras novidades do treino de hoje, a Netflu traz pra gente, porque tem um trio importante do Fluminense que voltou a participar das atividades com bola, tá? Marcelo, Felipe Melo e Terãs estavam lesionados, mas treinaram normalmente com o grupo, tem foto deles participando das atividades com bola normalmente, então podem estar mais próximos de retornar. Não é certeza que voltam já contra o Juventude, porque tem todo um processo de transição física, mas eles estão aí já treinando com bola, então o retorno está cada vez mais próximo. Ontem falamos aqui do retorno do Alexander, também treinou com bola ontem, voltou a treinar com bola, jogador que desfalcou o Fluminense nas últimas duas partidas. Então o Fluminense voltando, né, a ter o seu elenco um pouco mais encorpado pós
lesões. Outro jogador que tem treinado com a equipe principal do Fluminense, mas esse eu acho um pouquinho mais improvável de ganhar a oportunidade, é o volante Pedro Rocha, tá? O Xeren Stuff traz pra gente essa informação, que o volante Pedro Rocha, que é nascido em 2003, tá treinando com o elenco principal do Fluminense. Para quem não conhece o Pedro Rocha, ele é da geração 03, que é a geração do Matheus Martins, do Kaique, do Metinho, foi campeã brasileira sub-17 em 2020. Ele sofreu algumas lesões ali quando estava no período do sub-20 e, enfim, estava se recuperando. Ano passado ele foi emprestado para o Náutico, mas acabou nem jogando na equipe principal, né? Ele fez apenas 3 jogos, todos pelo Pernambucano sub-20, então é um jogador que tinha muito potencial, mas as lesões atrapalharam um pouquinho o desenvolvimento dele, né? Ele está numa reta final de contrato com o Fluminense, o contrato acaba no final desse ano, está treinando com a equipe principal porque não tem idade de sub-20, então fica aqui o registro de que ele está treinando, mas acho improvável que ele ganhe oportunidades na equipe do treinador Mano Menezes. Vem venda milionária para o Fluminense? Pois é, o interesse do Fulham no André segue e a gente tem uma nova informação para trazer para vocês sobre esse assunto. Eu só vou antes aproveitar rapidamente para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Edival, de Araruama, Santiago Júnior, de Macapá, José Maria, de Brasília, Assis, de Manaus, Vaguinho, de Resende e pro da Mata, de Petrópolis. Um abração pra galera tricolor ligada na Central. Convite mais do que reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa situação do volante André, gente, porque a gente sabe que o Fulham está interessado no André e já não é de hoje, né? O Fulham é talvez o time que tem esse interesse mais antigo no André. Desde que começou a sair papo de clubes da Europa interessados, sempre o Fulham apareceu nisso. É verdade que o Liverpool ano passado fez uma proposta oficial de 30 milhões de euros, mas hoje o Liverpool está por outro caminho e quem segue interessado muito é o Fulham. Teve uma proposta oficial do Fulham que o Fluminense recusou, fez uma contraproposta, está aguardando a resposta, né? Daniel trouxe informação para vocês aqui de que o Fulham já tinha sinalizado de que não aumentaria a proposta, então se o Fluminense quiser vender, tá ferrado, porque pelo valor que o Fluminense pediu, o Fulham não vai pagar. E agora a All Sport traz uma outra informação sobre esse assunto, né? Eles confirmam que o Fulham não está disposto a aumentar o valor da investida pelo André, mas avisou o Fluminense que a primeira proposta está de pé. O Fulham fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador, dá cerca de 152 milhões de reais, o Fluminense recusou e fez uma contraproposta. O Fulham não aceitou a contraproposta do Fluminense, sinalizou que não vai aumentar o valor, não vai pagar o que o Fluminense pediu na contraproposta. Mas se o Fluminense quiser aceitar os 25 milhões de euros, que foi o que o Fulham ofereceu a princípio, a proposta está de pé e o negócio pode ocorrer. Assim, vamos lá, a questão aqui o Fluminense tem a necessidade de vender o André, né? Eu sempre falo isso aqui. Não é que a gente... Eu falando aqui como tricolor, pelo amor de Deus, eu quero ver o André no time do Fluminense. O André joga muito, é um volante de seleção brasileira, né? Então, assim, eu não quero que ele saia, mas o Fluminense precisa desse dinheiro. Então, o Fluminense tem essa necessidade. Se não pintar a proposta, o Fluminense tá ferrado, gente. Desculpa, o Fluminense realmente precisa desse dinheiro. Então, fica naquele dilema, né? Vai aceitar os 25 milhões de euros ou vai recusar porque entende que o jogador vale mais? E se valer mais, não adianta de nada se não vier a proposta para ganhar esse valor. Claro que a gente sabe também, é uma preocupação muito grande que eu tenho, esses 25 milhões de euros nunca são à vista, né? Então tem sempre aquelas metas, aquelas bonificações. Então quanto que o Fluminense vai ganhar de fato? Quais são as bonificações? Porque não adianta, né? Ser uma proposta de 10 milhões de euros e os outros 15 serem metas do André ser artilheiro, sendo que ele é volante, do Fulham ganhar uma Champions, sendo que o Fulham não ganha nem campeonato inglês. Enfim, né? Essas questões precisam ser bem avaliadas pelo Fluminense e recusou essa primeira proposta. Mas acho até, isso aí é um palpite meu como torcedor aqui, de que o Fluminense vai acabar dando uma flexibilizada, porque precisa vender o jogador. Aí o Fulham bateu o pé, não vai aumentar o valor a pagar pelo André, então se o Fluminense quiser vender para o Fulham, é 25 milhões de euros, 152 milhões de reais. E aí eu quero saber de você, tricolor, que está aqui assistindo. Se você estivesse na cadeira do presidente, se você tivesse a caneta, o que você faria? Você venderia o André por esses 25 milhões de euros? Ou você bateria o pé e tentaria arrumar uma proposta um pouco mais alta? Deixe seu comentário aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.